Senhoras e senhores, muito boa noite. Gostaria de desejar a todos boas-vindas e a todos que se fazem presente a essa audiência, registrando que essa audiência pública tem o caráter exclusivamente de fazer um diagnóstico da Criciúma Prev. Conforme o requerimento número 385 de 2017, de autoria do vereador Zairo Casagrande, proposição que deu origem ao edital 07/2017, a Câmara Municipal de Criciúma realiza nesta noite audiência pública com o objetivo de discutir acerca da situação financeira do Criciúma Prev. Relembro que o instrumento da audiência pública está previsto nos artigos 213 e 214 do Regimento Interno do Poder Legislativo desse município, com a finalidade de possibilitar um debate primado pela transparência e, consequentemente, a concretização de uma democracia participativa, visando ao esclarecimento de dúvidas e a sugestão de alternativas por parte dos cidadãos. Portanto, sejam todos bem-vindos e participem, pois é de suma importância para todos nós. Dessa forma, gostaria de cumprimentar meus pares aqui presentes, justificando a ausência do vereador Salésio Lima, que está em um outro compromisso. Vereador Ademir Honorato, vereador Aldinei Potelec, vereadora Giovana Zanetti, vereador Paulo Ferrarese, vereador Tita Beloli, vereadora Camila de Nascimento, vereador Júlio Kaminski, vereador pastor Jair Alexandre. Para darmos início a este evento, convido para compor a mesa o vereador proponente, vereador Zairo Casagrande. Vereador Dr. Alisson também se faz presente. Gostaríamos de convidar um representante da Prefeitura Municipal de Criciúma. Nós estamos chamando pela Prefeitura Municipal de Criciúma, porque até o presente momento, infelizmente, não temos ninguém que se identificou como representante do município. Gostaríamos de convidar o representante da Criciúma Prev, Darcy. Vai passando aqui. Gostaríamos de chamar aqui para compor a mesa também o representante do Observatório Social, o senhor Sindésio Volpato. Não. Gostaríamos também chamar para que componha a mesa o Conselho Administrativo, Fiscal e de Investimento do Criciúma Prev, Reginaldo de Oliveira. Também o Peri de Oliveira. E também o senhor Pablo Pinto, que é o técnico autorial do Criciúma Prev. E representando CISERP, Maria das Dores Vieira. Gostaria de citar a presença do Arilson Carlos Nazário, representante da Polícia Civil, Carlos Rogério Leal, conselheiro da UAB. Dessa forma, oportunamente ressalto que, conforme o artigo 213, parágrafo 2º do Regimento Interno do Poder Legislativo, esta audiência terá a duração máxima de 2 horas. Os primeiros 40 minutos serão dedicados às considerações da mesa, os 40 minutos seguintes ficarão disponíveis para a manifestação da plateia. Desta forma, cumprindo o regimento, eu, na condição de presidente, fiz a abertura. Passo agora a palavra
ao vereador proponente dessa audiência pública, que conduzirá os trabalhos do Aravante, vereador Zairo Casagrande. Boa noite a todos. Agradecer a presença de cada um dos senhores e das senhoras, agradecer a presença dos meus colegas vereadores que prestigiam essa audiência. Nós pedimos, primeiramente, àqueles que desejarem usar a palavra, no momento da última fala da mesa, nós vamos abrir as inscrições. Quando se tratar de perguntas, dizer para quem é a pergunta. Se for para algum membro da mesa, essa pessoa vai anotar a pergunta e ele vai responder num bloco mais ou menos de 5 perguntas cada vez. Então, as perguntas elas devem ser direcionadas a alguém. Sugestões e críticas, vocês vão procurar ali do meu lado esquerdo, Amanda, levante o braço. Quando iniciar a fala do senhor Pablo, iniciam-se as inscrições. Basta ir ali e dar o nome para Amanda, para a gente não ficar perdido correndo atrás de quem levanta o braço. Então, está combinado assim, todo mundo entendeu? Quem deseja falar, se inscreva no momento que iniciar a fala do técnico atuarial. Basta ir aqui no canto esquerdo e entregar o nome e a entidade a qual está representando. Os inscritos serão chamados ao púlpito, né? Cada inscrito terá um tempo máximo de 2 minutos. Então, procurem ser bem sintéticos. A mesa poderá emitir aviso de que faltam 30 segundos, 15 ou tempo esgotado para se manifestar. Deixando claro que quando iniciar a explanação do último membro da mesa, o senhor Pablo Pinto, as inscrições podem ser feitas de novo aqui com a Amanda. A cada mais ou menos bloco de 5 perguntas anotadas pelos participantes da mesa, nós vamos dar as respostas em bloco. Nos 15 minutos finais, nós faremos então os encaminhamentos. Então, iniciamos a discussão a partir aqui da mesa. Nesta noite, nós pretendemos fazer um diagnóstico sobre o regime próprio de previdência social do município de Criciúma, RPPS, denominado Instituto Municipal de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Criciúma, o Criciúma Prev, de que trata o artigo 40 da Constituição Federal. Fazer um diagnóstico, viralizar as informações e tentar construir um caminho para uma solução justa. Como membro da Comissão de Fiscalização, que é presidida pela vereadora Camila, detectamos em 2017 o aumento crescente e preocupante da dívida do governo municipal com o Criciúma Prev e do déficit atuarial do fundo. A dívida da Prefeitura com o Criciúma Prev, informada à Comissão de Fiscalização em 1º de dezembro de 2017, era R$ 39.811.427,18. Valores não recolhidos pelo município em 2017 atinge a monta de R$ 15.479.203,47. Também cabe esclarecer para todos e a todas a diferença entre o sistema público de aposentadoria, o INSS, em que o cidadão contribui para pagar aqueles que já se aposentaram, enquanto aqui no Criciúma Prev, o servidor, o cidadão, contribui para pagar a sua aposentadoria futura. Essa é uma diferença básica, conceitual, tem que ser assimilada por todos. Assim, damos início, passando a palavra, vamos começar por aqui? Pode ser? Darcy? Pode ser por aqui? Reginaldo, Pablo, Dori? Vamos passar a palavra primeiramente ao representante do Observatório Social, senhor Sinésio Volpato. Bom, boa noite a todos. Eu esperava que inicialmente fosse feita a apresentação do relatório atuarial. Não sei se vai ocorrer ou não. Vai? Tá. Eu, da minha parte, preferia me pronunciar depois que fosse apresentado o relatório, uma vez que ele é a base das nossas considerações e daquilo que a gente estudou. Está acatado, podemos inverter, então. Primeiro a apresentação do senhor Pablo, pode ser? Os membros da mesa, pode ser? A pedido do senhor Sinésio. Então, com a palavra, o técnico atuarial, Pablo Pinto.
Pois não. Tem um microfone aqui, Doni. Alô? Deu. Na realidade, nós precisamos que o Pablo, que é o atuário, termine, que é para situar a plateia diante do que vai ser exposto, e não, com todo respeito, ao observatório. Então, o observatório faz a fala, vai estar conosco aqui, e depois faz a sua posição. Então, eu gostaria que mantivesse a ordem que o Pablo falasse ao final, que é para manter a assembleia, que não deixa de ser uma assembleia, né? Bem consciente do que vai acontecer e sabedor dos detalhes. Pode ser? Pode ser. De acordo, então. De acordo, senhor Sinésio. Eu queria citar a presença da Juscelia Vargas, a presidente do CICERP, nesta audiência. Com a palavra, então, senhor Sinésio, do Observatório Social. Bom, então, vamos lá. Eu creio que a maioria dos presentes já tenha tomado conhecimento desse último relatório, o levantamento atuarial, feito no final, ou com os dados do final do ano de 2017. Esse assunto de atuarial, aposentadoria, plano, como esse Criciúma Prev, ele se trata, na verdade, de uma conta financeira. Claro que envolve a vida de cada um, a vida dos descendentes, inclusive, dependentes, mas é uma conta, se soluciona através de equações matemáticas e com critérios próprios, muito baseado nas estatísticas, que depois o próprio atuário poderá comentar um pouco mais sobre isso. Mas, nesse campo financeiro, é mais ou menos assim, pela experiência que eu tenho, quando a gente faz um plano, um projeto, alguma coisa, e que esse plano mostra que ele está equilibrado e que dá resultado, ainda assim, no momento em que ele vai para a realidade, que se vai pôr em prática, é muito comum de ele produzir resultados piores do que aqueles previstos. Agora, quando um plano que a gente faz mostra que não vai dar certo, que ele está com desequilíbrio, está com problema, é muito, muito provável que, de fato, não vai dar certo no futuro. Porque, em geral, aparecem situações que não foram previstas. Raramente elas são positivas, na maioria das vezes elas são negativas. No caso do Criciúma Prev, o que vem acontecendo, já desde diversos anos que a gente está examinando, mostra que esse plano futuro, ele não só não está dando certo, mas ele está mostrando realmente uma situação bastante gravosa para todo o município e para toda a população, né? Eu não tenho a menor dúvida de dizer que, se as condições forem exatamente aquelas que estão ali, em 7, 8, 10, 15 anos, vai ser impossível a prefeitura conseguir suportar o ônus de pagar todos os aposentados, né? A matemática está mostrando isso e o cálculo depois pode fazer. Para ilustrar isso que eu estou dizendo, eu trouxe aqui o plano, esse mesmo plano que foi feito no ano de 2017, foi feito também no ano de 2015. No ano de 2015, a previsão para a cobertura do déficit, que na época era de 231 milhões, parece, era de, no 15º ano, a prefeitura teria que pagar como extra 26.367.000. Passado um ano, no momento que foi feita a nova medição, no final do ano de 2016, o valor no ano 14, que corresponde ao mesmo ano 15 do ano anterior, aquele valor
que teria que ser pago de 26 milhões, já passou para 41 milhões no ano, de novo, como contribuição extraordinária. No ano agora, esse que nós estamos examinando agora, de 2017, o 41 milhões já passou para praticamente 62 milhões. São 61 milhões e 900 mil. No 13º ano. Então, daqui 13 anos, a Prefeitura vai ter que pagar como aporte extra para o Fundo Previdenciário o valor de 61 milhões e 900. Por essa balada, que em 3 anos saiu de 26, 41 e 62, é evidente, e está muito claro também, que não vai ser, o próximo levantamento vai estar lá pelo 80, depois vai estar por 120, e daqui a um pouco vai ser impossível de se equacionar, né? Mostra também, esse próprio levantamento de agora, que no ano de 2015, o fundo que o Criciúmaprev tinha, os recursos, cobriam 40% das necessidades futuras. Ano seguinte, eles passaram a cobrir 33%. E agora, no último, já estão cobrindo só 29%. Claro que 44, 33, 29 é uma curva que tende a zero. E daqui um pouco o patrimônio do fundo vai zerar, né? Vão ficar as compensações com o INSS federal, no caso, né? Que esses não vão zerar, porque sempre vai existir servidores que tiveram contribuições para o INSS e que o próprio INSS vai devolver para o Criciúmaprev, né? Então, a nossa preocupação é assim, que não tem como a Prefeitura assumir sozinha esse ônus. Esses 61 milhões não tem de onde tirar esse dinheiro. E quando nós estamos falando 61, 62 milhões, nós estamos falando em valor presente, é valor atual. Não é que é daqui 15 anos. Daqui 15 anos aquele valor, talvez com inflação, coisa seja 120. Mas o valor presente é esse aí. São esses 62 milhões aí que tem que pagar daqui 13 anos já. E todos os anos outro valor igual, tá? Então, basicamente, é esta a preocupação que a gente gostaria de manifestar em relação ao Criciúmaprev, né, que se mostra, no nosso ponto de vista, desequilibrado e que precisa um equacionamento geral com todos os envolvidos. Muito obrigado. Queria registrar a presença de Licínio Alcântara, presidente do Sindicato dos Médicos da região sul-catarinense. Com a palavra o senhor Darcy Antônio Filho, representando o Criciúmaprev. Acho que tem um microfone ali, por favor. Boa noite a todos. Tendo em vista a importância desta matéria e para o bom entendimento de todos os presentes e para quebrar diversas conversas que transcorreram, eu estou abrindo meu espaço para o Pablo, que é o técnico especializado na área, que ficaria bem melhor para o entendimento de todos da situação do Instituto. Obrigado. Com a palavra, dona Maria das Dores Vieira, conselheira e do CICEP. Ok. Boa noite. A senhora tem 6 minutos. Ok, obrigada. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os componentes da mesa. E boa noite a todos os servidores que se fazem presente nesse local. Que bom que a casa está cheia, para nós realmente tratarmos com bastante seriedade do nosso Instituto de Previdência. Eu vou começar a minha fala pela fala do colega aqui da mesa, que disse que a Prefeitura não tem como suportar o ônus de todas essas obrigações. E aí eu quero dizer o seguinte: imaginem se continuasse o estado de coisa que estava até janeiro de 2002, onde
nenhum servidor efetivo contribuía com 1 centavo sequer para a Previdência. Como ficaria o Tesouro Municipal, arcando com todas as despesas dos ativos e dos inativos? Lembrar que o Instituto de Previdência é uma construção, primeiro, dos servidores, que a partir de 88, com a emenda constitucional, tiveram tempo, a necessidade e a obrigatoriedade da contribuição, que só aconteceu a partir de 2002. Até greve nós fizemos, ou seja, paralisação, para que fosse criado o Instituto de Previdência. E nós já sabíamos que se nós não tivéssemos uma vida financeira, um instituto que tivesse pautado como política pública de município, nós não estaríamos cobertos, protegidos por um instituto qualquer de previdência. Até porque o objetivo do instituto é a proteção dos seus beneficiários e dos seus dependentes. Nada aconteceu de graça. Foi tudo com muito esforço. Aí eles dizem assim, vou refazer a minha fala. Aí algumas pessoas dizem assim, mas os servidores ganham muito. Mas os servidores se aposentam e levam o último salário. E aí eu digo, a legislação que diz como acontece a aposentadoria dos servidores é o artigo 40 da Constituição Federal. Ela disciplina tudo. É ela que diz como é que a gente deve contribuir e o que contribuir. É ela que diz, por exemplo, que o aposentado ou pensionista que recebe acima do teto e que contribuiu para isso com 11%, e o teto hoje é 5.600, ele ainda continua pagando 11%. Mas vocês têm a aposentadoria integral. Tinha, porque a emenda 41 já tirou isso. Ela já equalizou. Quem ingressar a partir de janeiro de 2004 já não se aposenta mais com a última remuneração. Já se aposenta com a média de 80% desde julho para cá. Mas vocês têm a segurança, a estabilidade. Mas nós não temos FGTS. Nós nos aposentamos e saímos com uma mão na frente ou atrás, com os nossos salários, sim, mas nada além dele. E contribuímos com tudo isso. Então, assim, gente, eu espero que hoje a gente faça uma reunião, uma audiência pública tranquila. Eu tenho certeza que o Pablo vai dissipar qualquer dúvida. E eu, ao final dessa audiência, eu gostaria de saber, não sei aqui de quem da mesa, no caso de não dar certo, o que é que nós vamos fazer? A quem recorrer? Porque se passar para o INSS, a prefeitura vai ter que fazer o aporte integral. E hoje ela é devedora, faz os parcelamentos, mas ela não paga a parte patronal que lhe é devida. Isso que, em alguns momentos, até a parte dos trabalhadores ela não pagou e é objeto do parcelamento. Então, assim, gente, nós temos que ter seriedade, nós temos que ter responsabilidade e, claro, vocês que somos trabalhadores, não queremos que dê chibum nenhum, porque se der chibum, é a nossa vida, é o nosso futuro. Nós não somos problemas para a sociedade, pelo contrário, nós somos a solução. E lembramos que o nosso patrão é o prefeito, é ele que é o pagador, é ele que vai mês a mês, ou deveria fazê-lo, o pagamento em dia do que é devido. 11% é que nos tiram, do menor ao maior. Para concluir, e
a porcentagem da prefeitura, mas lembrando mais uma vez, não basta só parcelar, tem que parcelar e pagar em dia. Com a palavra, o senhor Reginaldo Oliveira Bernardo, presidente do Conselho Administrativo. Deixa eu levantar também. Boa noite ao vereador Jairo, cumprimentando ele, cumprimento os demais vereadores que estão na plenária, ao representante do observatório, e se tiver mais alguém do controle social. E um cumprimento especial aos meus pares, que atenderam o nosso chamado e que estão aqui para a gente realmente debater de uma forma que não é no microfone de nenhuma rádio, que não é num jornal, é aqui, que a gente precisa tirar várias dúvidas, e na hora que abrir a inscrição eu peço que quem tenha dúvidas, que atire aqui, né? Porque não adianta depois conversar pelas ruas ou ficar perguntando no WhatsApp. Antes de iniciar minha fala, quero fazer uma reflexão do que adianta me descrever se você vai acreditar no que os outros falam de mim. Bob Marley. Por que digo isso? Porque eu vou falar um pouquinho do que é o Criciúma Prev, o que é o Conselho. E parabenizar aqueles que passaram, que construíram, e aqueles que estão aí, que sabem quanto é que tem que se persistir. E dizer para essa plateia, e para os vereadores, Zairo e Silésio, observatório, que esse instituto hoje ainda está de pé e ainda não está quebrado, porque existe o Conselho do Criciúma Prev. Faço essa citação por esses motivos. São reuniões ordinárias, mensais, extraordinárias, quando necessárias, acompanhamento, fiscalizações e cobrança dos gestores que não cumprem com suas responsabilidades. Atuação, informação e denúncias em órgãos competentes, tais como Ministério Público, Tribunal de Contas e Câmara de Vereadores. No entanto, essas ações não têm encontrado resposta para solucionar o principal problema constatado: sonegação de receita por falta de repasse, causando enorme prejuízo ao fundo, que retira hoje dinheiro do seu investimento, que os técnicos vão dizer, para cumprir as suas obrigações de pagamento. Então, dizendo isso, quero dizer que, nesse momento, estamos sendo tratados, e anotei aqui da primeira fala, que o problema do município somos nós. Porque o município não vai ter como se sustentar por causa dos servidores, por causa da dívida com o Criciúma Prev. Tenho divergências e posso expor aqui. O problema do município não é o Criciúma Prev. O problema do município é dar benécias para muitos, abrir mão de receita, entregar patrimônios. Mas estamos aqui para construir uma solução para o Instituto. E esperamos que ao final dessa audiência, com responsabilidade, e que todos que estão aqui, e com muito pesar, que os representantes do governo, mais uma vez demonstram nessa noite, a falta de respeito com cada um trabalhador que está aqui, porque não mandaram ninguém para essa audiência. Também gostaria de deixar registrado que o Tribunal de Contas poderia estar presente, porque foi convidado, o Ministério Público, que, aliás, temos no Ministério Público o Conselho atuado e com ação desde 2012. Desde 2012, esse Conselho faz as denúncias de apropriação indébita, de falta de pagamento, e nada é feito. Então, quero deixar registrado que a gente espera
que os órgãos competentes de fiscalização nos ajudem nessa luta solitária que o Conselho tem feito até essa presente data. Muito obrigado. Ok. Para esclarecer a todos, o vereador Ademir e este vereador estivemos à tarde no Ministério Público reiterando o convite para a presença nesta audiência. Com a palavra o senhor Peri de Oliveira, do Comitê de Investimentos do Criciúma Prev. O senhor dispõe de 6 minutos. Boa noite. Prometo, a minha fala vai ser bastante curta. Eu vou só passar algumas informações para agregar à exposição que o Pablo vai fazer posteriormente, que é com relação ao patrimônio, né, financeiro que o Instituto tem hoje, né, recapitulando os últimos 15 meses atrás, né, até hoje, em 2017, a gente teve uma rentabilidade real, né, que foi em torno de 13,11%, tá, quanto uma meta atuarial que bateu 8%. Tá? Então, o Instituto ele tem, né, por diretrizes, por políticas de investimento e resoluções, né, essa obrigatoriedade de atingir uma meta atuarial. E o ano de 2017 foi atingido, né, até deu 161% da meta atuarial. Isso representa para o Instituto financeiramente em torno de 15 milhões de reais, ou seja, isso daí foi um retorno das aplicações financeiras, ou seja, se liquidasse o fundo, né, no dia 31 de dezembro, só de rentabilidade nesse ano deu 15 milhões de reais. E para o ano de 2018, né, nesses últimos 3 meses acumulado, né, a gente tem uma rentabilidade acumulada de 3,30%, tá, enquanto a meta atuarial atingiu 1,9%. Tá, então isso daí foi 172% da meta atuarial. Ou seja, termos monetários deu em torno de 4 milhões. Tá, então dá 19 milhões em 15 meses, né, de funcionamento, só apenas da rentabilidade. Isso é só a título de informação, né, para corroborar com o cálculo que o Pablo vai apresentar. Ok, só para informar também a todos que esta audiência vai estar disponível no Facebook, toda ela, não precisa anotar nada, e também requerendo o CD na Câmara de Vereadores, sem problema algum. Ela está sendo transmitida ao vivo pelas redes sociais, via Facebook e TV Cidadã. Ok? Com a palavra o senhor Pablo Pinto, atuário do Conselho, representando o Conselho Fiscal do Criciúma Prev. Pablo, a princípio nós temos em torno de 15 minutos, 15 a 20 minutos. Otimiza o tempo. Vou otimizar. Então, boa noite a todos, cumprimento a mesa, boa noite a todos aqui presentes. Meu nome é Pablo Bernardo, eu sou atuário contratado pelo Criciúma Prev, estou aqui representando... Só uma questão de ordem, estão abertas as inscrições, por favor, quem que deseja falar, vai ali com a Amanda, só lhe interromper um pouquinho. Dá o nome para a Amanda, será a ordem das falas. Por gentileza, estão abertas as inscrições. Quem desejar, vem aqui do lado esquerdo. Ok? Fiquem bem à vontade. Então, pode continuar, Pablo. Então, eu vou apresentar para vocês os resultados da avaliação atuarial de 2018, com base em 31 de dezembro de 2017. Lembrando que é uma obrigação do Criciúma Prev encaminhar ao Ministério da Fazenda. Tá? Então, nós vamos apresentar a avaliação atuarial, explicar um pouco o conceito de déficit atuarial, que eu vejo que tem muita confusão, que a gente escuta na mídia, o que é déficit atuarial, o que é déficit financeiro. Eu vou procurar dar essa interpretação melhor para vocês. Primeiro passo, a gente vai mostrar um pouco da composição demográfica do município, quantos servidores tem, quantos professores, quais são as médias salariais, que também a gente escuta algumas questões sobre esse tema. Tá? Depois eu vou mostrar as hipóteses adotadas. O que são as hipóteses? Né? São as premissas atuariais. São as tábuas de sobrevivência que refletem a expectativa de vida daquele servidor. Então, em um cálculo atuarial, tem um servidor de 30 anos e eu tenho que calcular qual é a probabilidade dele chegar com vida aos 60 anos, ou qual é a probabilidade dele gerar uma pensão, ou qual é a probabilidade dele se aposentar por invalidez. Então, essas são essas premissas. Para cada premissa, nós temos uma tábua de sobrevivência, tá, pessoal? E, por fim, o resultado atuarial de vocês, do Criciúma Prev. Então, hoje, no Criciúma Prev, nós temos 2.409 servidores ativos, 442 servidores aposentados e 46
pensionistas, tá? Aqui, pessoal, acredito que vocês estão conseguindo visualizar, nós temos 1.806 dos servidores são do sexo feminino, 603 do sexo masculino. A base salarial desses 1.800 servidores do sexo feminino dá 6.600.000 praticamente, dos homens 2.500.000, e aqui as médias salariais dos servidores ativos, 3.600 para as mulheres e 4.300 para os homens, tá? Aqui, pessoal, nós temos dividido por cargos. Nós temos, desses 2.409 servidores, nós temos 973 professores. Destes, 897 são do sexo feminino e apenas 76% do sexo masculino. Então, vocês observem que aqui nos professores, nós temos mais de 90% do sexo feminino. Dos outros cargos, nós temos 1.400 pessoas, 909 sexo feminino, 527 sexo masculino. Aqui estão as médias salariais, pessoal. Mais escuros são professores e os outros são não professores. Então, do sexo masculino não professor, nós temos uma média salarial de 4.800. Do sexo masculino professor, nós temos uma média salarial de 3.100. Sexo feminino professora, nós temos uma média salarial de 3.800. E outros cargos, 3.500. Aqui, só para passar para vocês a distribuição dos servidores aposentados, nós temos 83% do sexo feminino e 17% do sexo masculino, tá? 64 anos é a idade média dos homens e 58 é a idade média das mulheres. Aqui, pessoal, uma outra curiosidade para vocês terem conhecimento, são as médias salariais dos aposentados. A média geral, nós temos aqui 367 mulheres, 75 homens. A média geral das mulheres é 4.800, enquanto que a média geral dos homens é 4.200. Só que se nós dividirmos por cargos, professores e quadro geral, nós temos os professores se aposentando com uma média salarial de 6.200 e os demais cargos 3.657, tá? E aqui são os pensionistas, que nós temos 46 pensionistas, 32 mulheres, 14 homens, e uma média de R$ 3.090 nas pensões. Essa é a média salarial das pensões. Então, esses são os benefícios que o Criciúmaprev tem em sua legislação, tem todas as aposentadorias, pensões e os auxílios, auxílio-doença, salário-maternidade, salário-família, auxílio-reclusão, tá? Esses benefícios são os mesmos do INSS, tá, pessoal? Então, a gente não pode ter diferente do INSS. Aqui são as premissas que nós utilizamos no cálculo atuarial. Como o Peri falou, nós temos uma meta atuarial de 6% mais INPC. Então, os juros que nós calculamos dentro do cálculo é de 6%. Crescimento salarial vegetativo, 1%. Crescimento do benefício, 0,25%. E aqui são os parâmetros biométricos, tábua de mortalidade, tábua de sobrevivência. Lembrando, pessoal, que a definição dessas tábuas que refletem o resultado deficitário de vocês, ela é definida pela Secretaria de Previdência. Então, não é somente o atuário que define qual é a tábua de sobrevivência que vai ser aplicada. É de acordo com a Secretaria de Previdência, tá? Vamos começar, então, a explicar o conceito das reservas matemáticas. Primeiro passo, nunca em um cálculo atuarial, eu tenho que trazer a valor presente, como foi comentado, tudo que eu tenho de ativo, que o Peri comentou, que é o saldo que está aplicado, os meus acordos de parcelamento, que é hoje, eu acho que é uma das principais discussões que está se tendo na audiência, e são os acordos de parcelamento, né? E a compensação previdenciária. Então, entendam que
o ativo do Criciúma Prev, ele é composto por saldo, acordo de parcelamento que está em lei, e mais a compensação futura que vai entrar nos cofres do Criciúma Prev. E depois nós temos as obrigações, pessoal, que são as reservas matemáticas. Reserva matemática de benefícios concedidos, que são dos aposentados e pensionistas, e reserva matemática dos benefícios a conceder, que é o grupo dos servidores ativos. Lembrando, só voltar ali, que a reserva matemática que eu tenho que constituir é a reserva para o pagamento de todo o meu benefício. Então, se eu tenho hoje um servidor de 30 anos que ingressou no município, ele vai se aposentar aos 60, e a expectativa de vida dele, a partir dos 60, é até os 84 anos. Então, eu tenho que calcular todo esse período que eu vou ter de pagamento e trazer valor presente. Por isso que vocês vão ver um valor alto do déficit atuarial. Porque o déficit atuarial, eu levo em consideração toda a projeção previdenciária. Na avaliação atuarial, que é disponível a todos, que vocês têm acesso, que o Criciúma Prev passou para os conselhos, para o sindicato, para o Observatório Social, vocês podem observar que nós temos um fluxo previdenciário de 75 anos. Então, eu tenho que estimar reserva matemática para praticamente 75 anos. Por isso que vocês têm um valor elevado de déficit atuarial. Aqui são o que nós temos de ativo. Nós temos 317 milhões, né? Saldo financeiro do Criciúma Prev, 122 milhões. Acordos previdenciários já firmados e já aprovados em lei. Nós temos 85 milhões. Observem, pessoal, que nós temos 85 milhões de acordo e já está fazendo parte do meu ativo. Então, eu já estou abatendo do déficit atuarial que eu vou apresentar para vocês no futuro, tá? E mais a compensação futura, que tem a entrar ainda no município, que ela é de 110 milhões. Então, nós temos 317 milhões de ativos no Criciúma Prev. Reservas matemáticas. Vamos lá para o ano de 2017, porque a gente tem pouco tempo. São 9 minutos, tá? Mais 9. Mais 9? Tá. Nós temos as reservas matemáticas de 2017. Nós temos que calcular a valor presente o valor atual dos benefícios futuros, ou seja, dos servidores ativos. Tudo que eu vou ter que pagar para os meus servidores ativos, ao longo de todo o fluxo previdenciário, tá? Então, de todos os meus servidores ativos, eu tenho 748 milhões. Depois eu desconto o valor atual das contribuições futuras, que deu 189 milhões. Então, a reserva matemática do grupo dos ativos é de 559 milhões. Depois eu vou para os benefícios concedidos, dos aposentados e pensionistas. Nós temos o valor atual dos benefícios futuros de todos os aposentados e pensionistas, 357 milhões. Esse é o valor que eu tenho que ter para garantir a aposentadoria de todos os servidores aposentados e pensionistas. Então, pessoal, eu mostrei para vocês que o Criciúma Prev tem de ativo 317 milhões 783 mil com 400,01 centavos. Nós temos de passivo, de despesa, de reserva matemática, 916 milhões. Tá? Qual é o déficit atuarial do município? Meu ativo menos o meu passivo resultou em 599 milhões 25.180 com 84 centavos. Esse é o déficit atuarial do município. Déficit atuarial eu já expliquei para vocês, tá? Esse não é a dívida dos acordos que nós temos. Esse não são as parcelas que não estão sendo pagas, não é essa aqui a dívida, é o déficit atuarial, tá? Que é a reserva matemática que vai garantir o pagamento de todo mundo, de todos os servidores ativos, inativos e pensionistas. Considerem um período de quase 75 anos, tá? Porque eu tenho que estimar que um servidor de 30 anos,
ele vai se aposentar aos 60, vai sobreviver até uns 84 e ainda tem o risco de gerar uma pensão, tá? Então, todos esses valores estão dentro do déficit atuarial. Só para dar uma melhor interpretação para vocês, se a gente fechasse a prefeitura hoje, tá? E todo mundo fosse se aposentar, eu teria que ter em caixa aqueles quase 600 milhões. É uma coisa que não vai acontecer, que a gente sabe que isso não vai existir, que não existe. O déficit financeiro, pessoal. O déficit financeiro é o que, infelizmente, vem acontecendo com o Criciúmaprev, tá? É quando a minha despesa é superior à minha receita. Mas, para o final, eu vou explicar para vocês quais são os valores que estão entrando no município, no Criciúmaprev, e o que está deixando de ser pago. Então, nós temos dois tipos de custo. O custo normal, que é 17,29 para a prefeitura e 11% para os servidores, e o custo suplementar. O custo suplementar é o que vai arcar e equacionar o déficit atuarial. Por isso que eu tenho que ter as minhas contribuições em dias para atingir o equilíbrio financeiro e atuarial, tá? Com o meu custo suplementar. Então, só para passar para vocês, custo normal, nós temos 28,29, 11% dos servidores, tá? 17,29 da parte patronal. E aqui é o que foi dito antes pelo Observatório Social, que é o escalonamento do custo suplementar, tá? Então, nós temos em 2018 uma alíquota de 10,96, depois ela vai aumentando gradativamente para 12, para 15, para 18, para 37 em 2025, e ela fica fixa daqui a 10 anos em 43%. Tá? Então, daqui a 10 anos, o custo da prefeitura vai ser de 43% mais os 17%. Vai dar praticamente 60%. Esse é o custeio atual do Criciúmaprev. O Peri, que é o consultor de valores mobiliários, explicou para vocês dos rendimentos. Então, o Criciúmaprev, o Instituto, está fazendo o seu papel, né, junto com a diretoria e os conselheiros, e o Comitê de Investimentos. Por quê? Porque no ano de 2017, nós tivemos uma rentabilidade superior à meta atuarial. Então, financeiramente, o Criciúmaprev ganhou 15 milhões. Tá? Então, mesmo se descapitalizando, a gente ganha financeiramente, a gente tem esse retorno que é superior à meta atuarial. Aqui, pessoal, quero explicar bem para vocês. Em azul, é o cenário definido no cálculo atuarial. Tá? Em vermelho, é a situação que está acontecendo hoje. Então, nós temos contribuição 17,29 da prefeitura. Ela daria 1.400.000, 1.500.000. É o que deveria estar sendo pago. Não está sendo pago. 11% dos servidores, 942 mil. Está sendo repassado. Déficit atuarial, 938 mil. Não está sendo repassado. Tá? Então, o total que nós teríamos que ter de contribuição hoje do Criciúmaprev dá em torno de 3.300.000. E nós estamos recebendo 942 mil. O acordo de parcelamento está sendo pago, tá? Está entrando 450 mil e está sendo pago. Folha dos inativos, pessoal, 2.097.000. Folha dos pensionistas, 147 milhões. Então, no cenário calculado atuarialmente, deveria ter um resultado positivo de 1.500.000 que estaria sendo capitalizado. Só que nós temos aqui um cenário deficitário de 845 milhões. Tá? Em contrapartida, nós estamos ganhando financeiramente. Então, a gente não está sentindo tanto, não está tendo uma grande descapitalização, porque só no ano de 2017, nós ganhamos 15 milhões com os investimentos. Tá? Mas deveria estar sendo contribuído 1.500.000. Então, atualmente, o que está em aberto de contribuições com o Criciúmaprev foi passado o valor de 23.800.000
R$824, tá? Esse valor que está em aberto, das contribuições de 2017 até hoje. Passo a explicar duas situações para vocês. Observe o que eu vou falar, para depois não sair na imprensa algo errado. Se continuar não havendo os repasses, o Criciúma Prev tem mais 7 anos e meio. Se não haver mais os repasses como está sendo hoje. Com o saldo que nós temos de 122 milhões, nós temos mais 7 anos e meio de vida do Criciúma Prev. Com os repasses em dia, aí nós atingimos o equilíbrio atuarial e nós temos garantido o pagamento de todo mundo. Por isso... Pode concluir. Concluindo, outra situação, só 30 segundos. Fizemos um estudo de extinção do Criciúma Prev. É pior para a prefeitura extinguir o Criciúma Prev. Hoje nós temos um déficit de 600 milhões e a extinção traria para o Criciúma Prev mais de 900 milhões de custo. Então é pior a extinção. E como sugestão, e concluindo, uma das alternativas que a gente vai buscar é a transferência de imóveis da prefeitura para abater o déficit atuarial. Ok. Nós passamos então para a segunda etapa, que é a manifestação livre de cada um dos senhores e senhoras que estiverem inscritos. Para se manifestar, tem que dar o nome aqui na esquerda, todo mundo está vendo a Amanda? Basta ali dar o nome e a entidade. Eu gostaria que os 5 primeiros já se postassem aqui à esquerda. Com a palavra, o vereador Ademir Honorato, Vossa Excelência tem 2 minutos. O Rui Fernando, o Júlio César Kaminski, a Amélia Patrício e a Denise Felipe já ficassem aqui à esquerda, por favor. Fique à vontade. Se for pergunta, diga para quem. Boa noite, eu sou Ademir, vereador Ademir José Honorato. Cumprimento o presidente e a você, presidente da propriedade da mesa, cumprimento a mesa, os vereadores e ao público que está aqui, os professores, professoras e a minha professora Mônica. Bom, boa noite. A pergunta que eu quero fazer é para o Pablo, sobre o impacto financeiro, e para o Darcy, sobre a base legal, na mesma pergunta, certo? Para os dois. Como é que vai ficar a situação perante, né, a Criciúma Prev, dos servidores que estão afastados, com licença sem vencimento, certo? Muito além do período de 2 anos que tenha ocorrido, conforme já previsto em lei, né? Como é que vai ficar essa contribuição se eles saem, não estão lá, contribuem com o INSS e depois voltam para o município? Muito obrigado. Pablo, depois o Darcy. Você primeiro. Eu gostaria de me manifestar primeiro antes do Pablo, porque há algum equívoco que eu possa fazer, o Pablo complementa. Quanto à pergunta do vereador Ademir, da pessoa que ficou afastada e teve o retorno judicial, certo? Provavelmente algum tropeço de há muitos anos atrás, nesse processo administrativo, onde vinha se contestando, certo? Hoje, desde a emenda 20 de 1998, as aposentadorias são contributivas. Anterior a isso, era tempo de serviço. Então, creio que é muito questionável e muito difícil uma aposentadoria, para não dizer impossível. Teria que cumprir o período mínimo de contribuição. Então, entendo eu que esse reingresso foi possível, mas a aposentadoria antes de cumprir um mínimo não é possível, certo? Até poderia o Pablo complementar alguma coisa, se caso fiz algum equívoco. Ou a Dori, que está do meu lado. Não, o Darcy respondeu praticamente a pergunta. E tem uma outra situação, que esse tempo que ele trabalhou fora entra para o Criciúma Prev através da compensação previdenciária, que é a compensação entre regimes, né? Ele trabalhou no INSS, mas ele voltou a trabalhar na prefeitura. Quando ele se aposentar, o pessoal do Criciúma Prev faz o processo de aposentadoria dele, encaminha ao Tribunal de Contas
homologa no Tribunal de Contas e inicia-se a compensação previdenciária que vai entrar esse dinheiro nos cofres do Criciúmaprev. O Rui Fernando está com a palavra, assessor de imprensa do SERP. Só nós vamos fazer as perguntas de 4 em 4, de 5 em 5, para ganhar tempo, tá certo? Então, quem for questionado, por gentileza, anote a pergunta, vai responder depois. Fique à vontade, o senhor tem 2 minutos. Boa noite a todos. A minha pergunta vai para o primeiro senhor que falou pelo Observatório Social, que muito me preocupa a explanação dele com respeito ao serviço público municipal de Criciúma e a visão que todo o povo tem que ter sobre para que serve realmente um Estado, um município, quando ele fala ali, afirma que a Prefeitura não vai ter condições de pagar, não vai ter condições de pagar. A Prefeitura é inadimplente já há mais de anos, parcelou a dívida que tem com os trabalhadores é que sustentam o fundo, não é a Prefeitura que sustenta. Ela paga a parte obrigatória dela. Como a Dori falou no começo da fala dela ali já, até ser criado o Criciúmaprev, a Prefeitura tinha que arcar com toda a previdência dos trabalhadores, e hoje em dia não. Então eu quero perguntar para o Observatório Social como é que ele vê a educação e a saúde pública em Criciúma em 10 anos, se as previsões que ele faz aqui derem certo de que a Prefeitura não vai ter dinheiro para pagar servidor público. Com a palavra, o vereador Júlio César Kaminski. Vossa Excelência tem 2 minutos. Boa noite à mesa, boa noite a todos e a todas aqui presentes. Nós, na Câmara de Vereadores, temos feito alguns questionamentos, algumas cobranças em relação à situação real da Criciúmaprev e algumas preocupações, em que pese o tempo seja muito curto, mas vamos tentar, nesse tempo, expor nossa preocupação. Eu tenho sido um pouco mais conservador, talvez, viu, Pablo? Porque, pelos números apresentados que nós temos, de acordo com a informação obtida junto à própria Previdência, o valor existente de 123 milhões, atualmente, o número de servidores aposentados na ordem de 543 e 54 pensionistas, e um excelente investimento, eu quero cumprimentar o excelente investimento que é realizado hoje pela Criciúma, que atinge 0,97 numa média mensal em relação aos 15 milhões que foi oferido ao longo dos últimos 12 meses. Mas a minha preocupação, novamente repito, que pese o tempo seja muito curto, eu fiz uma conta, eu fiz um levantamento, e aí procurei até planilhar, inclusive, as informações, de acordo com os valores repassados nessas datas, e aquele que, em tese, poderia ser repassado. No final de 78 meses, exatamente o número que eu fiz, no final de 78 meses, nós não temos mais dinheiro para pagar os servidores municipais. E aí envolve uma série de fatores que tem que ser questionado, discutido, e os encaminhamentos têm que ser realizados nessa audiência, ou então, a Câmara de Vereadores, através de nós vereadores, temos que continuar uma fiscalização muito forte em torno. Estou muito preocupado com a cidade de Criciúma, mas também estou muito preocupado com a situação dos servidores, que certamente vão deixar de receber os seus valores logo, logo. Veja bem, 78 meses é a minha previsão. Perfeito. Muito obrigado. Vereador, o senhor poderia deixar esse resultado da planilha com a mesa, para nós reproduzirmos depois para todos que estiverem interessados. Com a palavra, a dona Amélia Patrício, a senhora tem 2 minutos. Fique bem à vontade, dona Amélia. Boa noite ao Jairo, boa noite aos meus companheiros e companheiras aposentados. A minha pergunta vai para o Observatório Social. Ele diz que daqui a alguns anos nós não teremos mais dinheiro para pagar o nosso salário. E se acabar o Criciúmaprev, como é que a Prefeitura vai pagar? Se ela não paga nem a parte dela agora. Eu pergunto para vocês, onde é que vão arrumar dinheiro para pagar todos os aposentados? Ou tem algum lugar que vão nos mandar? Que a gente não sabe, que a Previdência está falida. Já roubaram um monte. Quer dizer, e nós vamos ficar como? Essa é a minha pergunta para o Observatório Social. Muito obrigado. Lembrando, quem desejar falar, por gentileza, só dar o nome aqui para a Amanda. Fiquem bem à vontade, todos os senhores, todas as senhoras e as senhoritas.
Então, por gentileza, se dirijam aqui à esquerda. É dessa forma que nós vamos proceder, tá certo? Aqui eu só tenho um inscrito, é isso, Amanda? Depois eu vou passar para a mesa fazer as respostas. Mas está abertas as inscrições, fiquem à vontade. A Dori também parece que vai se manifestar depois? Tá ok. Vamos lá. Com a palavra, a dona Denise Fidel Felipe, da área da saúde. Fique bem à vontade, dona Denise. Boa noite a todos da mesa, boa noite a todos aqui presentes. A minha pergunta seria direcionada à representante da prefeitura, que não tem ninguém, né? Ou estou enganada? Então, não está presente. Isso. Então, o governo municipal não está presente. Sim. O Ministério Público também não está presente. Então, ao observatório. Nós, servidores, queremos à frente do Criciúma Prev como pessoas técnicas e concursadas exclusivamente para essa finalidade e não mais vinculadas ao prefeito ou a partido político. Ok. Então, vamos passar as respostas de quem foi solicitado? Quem foi solicitado? Vou começar aqui pelo Observatório Social, pode ser? Pode. Só ia responder a do vereador, que ele depois, eu acho que são duas para o Observatório, né? Sim, então responde. Fica à vontade. O nosso cálculo deu praticamente o mesmo ali, então estamos chegando no número exato, tá? E realmente essa situação ela é preocupante, se continuar dessa forma. A gente tem mais aí 6 anos e meio, 7. Tá? Por isso que a gente tem conversado com a diretoria do Criciúma Prev, e ontem nós tivemos uma reunião com o conselho, e eu falei na minha apresentação que a gente tem que buscar alternativas. E uma das alternativas é a prefeitura transferir imóveis rentáveis para... Hoje, nós temos essa como uma das alternativas, né? Buscar imóveis aí acima de 100 milhões, começar acima de 100 milhões, porque menos de 100 milhões não faria sentido para o Criciúma Prev. Então, essa é uma das alternativas que vai dar mais sobrevida para o Criciúma Prev. Sinésio. Bom, basicamente as duas perguntas que foram feitas se referem mais ou menos à mesma coisa. Quando eu afirmei que a prefeitura não vai ter recurso para pagar os aposentados, é com base na situação de hoje. O que eu enxergo hoje, a prefeitura gastou no ano de 2017 207 milhões com educação. Vai continuar gastando naturalmente no futuro. Com a saúde, aliás, com a saúde. Tanto a educação quanto a saúde vem de fora. 666 milhões foi a receita, incluídas as receitas de repasse, que vieram para a saúde, para a educação, para todos os demais, né? E 207, então, ela gastou na saúde, 170 com educação, e para infraestrutura e mobilidade urbana, que é o terceiro setor da prefeitura que mais consome recurso, ela gastou 72 milhões. Quando eu comento que ela vai ter muita dificuldade e mostrei aquele crescente que vai tornar os 63 talvez um 80 daqui a pouco, é comparando com esses 72 que foi tudo que ela gastou no ano de 2017 na infraestrutura e mobilidade urbana. Infraestrutura envolve todas as obras, a reforma da prefeitura, que gastou em 2017 uns 11 milhões ao redor disso, aquele parque lá do Rio Maina, a UPA 2, as diversas escolas, diversas unidades de saúde, afinal. Acho que a escola deve estar dentro dos 170 da educação. Deve estar. Tá. Então, outras coisas que envolvem a infraestrutura e mobilidade urbana, gastou 72 milhões. Se ela vai ter que pegar outros 60 milhões para pagar
a diferença da aposentadoria, é por isso que eu afirmo que ela vai ter muita dificuldade de pagar. Aí, respondendo à senhora que perguntou para a última vez como vai ficar, nós temos exemplos vivos aí, né? Tivemos problemas, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, não pagou, não consegue pagar. O observatório social não entra no mérito se deve ou não deve. Ele se manifesta apenas diante dessa situação de desequilíbrio do Instituto. Esse instante está mostrando que está desequilibrado e que precisa se achar uma solução. Agora, qual é a solução? É o conjunto que vai encontrar. Eu preciso só fazer mais um esclarecimento geral. Nós recebemos a publicação do cálculo atuarial que mostrava um déficit de 649.605. Pela exposição do Pablo, eu percebi que a conta dele é de 599. E também, pelos números que eu vi expostos, o valor dos acordos previdenciários que aqui indicavam 34 milhões, que esse é o documento que eu tenho, ele mostrou lá rapidamente que são 85 milhões. Então, eu tenho que dizer que naquela publicação que nós fizemos, pelas entrevistas de ontem, que o déficit atuarial que nós tínhamos aqui de 649, de fato, se forem os acordos previdenciários de 85, então, de fato, é 599 e não 649. Tá? Sim, exatamente. É que os 80 milhões que nós temos de acordo são calculando os juros, tá? E o valor nominal deles daria 30 milhões. Então, de acordo com o Ministério da Previdência, o Ministério da Fazenda, o correto é lançar os 80, por isso diminuiu para 30, mas essa não é a oficial. Nós retificamos hoje, a gente teve o déficit é de 590 e poucos, como o senhor viu, e o acordo é de 80 e não de 30, como está aí. Só para retificar o que o senhor observou aí. Bom, eu gostaria que a dona Rosmari de Fátima Feltrin ficasse ali do lado, a Rosélia Tertuliano, a Juscelia Vargas, a Laírda Agostinho Golarte e a Márcia Mendes. Eu vou dar a palavra para a Dori, em seguida serão essas 5 pessoas. Dori. É só uma consideração na fala do Sinésio. Lembrando, assim, Dori, que o senhor Sinésio não representa a Prefeitura Municipal. Não, eu sei. Ele representa o Observatório Social. Fique tranquilo. Eu sou bem atenta. Eu só queria fazer uma consideração na fala do Sinésio e dizer o seguinte: a situação previdenciária do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul não é por conta dos salários dos servidores, e sim pelos desmandos de gestão e pelo desvio de dinheiro ocorrido ali. Não tem nada a ver com os altos salários, com plano de carreira ou com saúde financeira, ou de uma coisa mais ilibada na questão desses 3 estados. Faliram porque botaram a mão. Com a palavra, a dona Rosmari de Fátima Feltrin, por gentileza. Fique bem à vontade, a senhora tem 2 minutos. É bem rapidinho. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar a mesa e os meus companheiros aqui presentes. E a minha pergunta é direcionada para o Pablo. A quem devemos recorrer no caso da Prefeitura não efetuar os pagamentos em dias, ou a que órgão fiscalizador? É isso? Nós vamos juntar as 5 perguntas e depois eles respondem. Muito obrigado, hein?
A dona Rosélia Tertuliano, conselheira do Criciúma Prev, está com a palavra. A senhora tem 2 minutos, fique bem à vontade. Então, quero cumprimentar a mesa, aos meus colegas de trabalho aqui, aposentados ou não. E, na verdade, eu não tenho uma pergunta, eu tenho algumas ponderações para fazer com a mesa e com os colegas de trabalho que estão aqui. Então, eu, como conselheira do Criciúma Prev, eu tenho certeza, como já foi explanado aqui por várias pessoas, que o problema não somos nós. Não é o valor das nossas aposentadorias que está em jogo aqui, certo? Então, a falta de responsabilidade dos gestores é que está em jogo. Então, até pensando na fala do Júlio Kaminski, que traz a preocupação também conosco, aposentados ou não desse município, por que a Câmara aprovou parcelamentos e reparcelamentos, endividando isso ainda mais? A segunda questão, o Ministério Público. Nós temos vários pedidos para que seja feito, as ações só foram colocadas, enfim, que o Ministério Público responsabilize os culpados, porque até agora nada foi feito. Terceira questão, já estou concluindo, tá? Que o Tribunal de Contas rejeite as parcelas dessa conta, rejeite esse parcelamento, certo? E a outra coisa, gente, que o Observatório e a Forcri... Conclui. Tá, a ponte venha cobrar do prefeito, do governo, a sua responsabilidade. E pare de ficar culpando só os trabalhadores desse município. Com a palavra, a senhora Juscelia Vargas, presidente do CICEP. Dona Juscelia, fica bem à vontade, a senhora tem 2 minutos. Boa noite a todos e a todas. Não me deixa bem à vontade, porque 2 minutos é um parto. E aí, eu já disse hoje para o Pablo que essa questão do cálculo atuarial, quem inventou, é a mesma pessoa que inventou as questões de álgebra, que dá uma dor de cabeça para aprender, mas a gente nunca usa para nada. E dizer aqui ao Observatório Social, enquanto presidente do sindicato, agradecer aí o meu povo que está presente, meu povo aí porreta, que na hora H não nos deixa só. Dizer ao Observatório Social que a gente tem ouvido muito nas mídias e parece assim que alguns jornalistas nossos acabam sendo expert em tratar do salário dos servidores, mas não tem a mesma atuação para falar dos absurdos dos salários do judiciário, dos parlamentares, que é tanto gasto, e que o Observatório Social, que tem sido um órgão bem importante na nossa cidade, eu queria perguntar ao senhor, se o senhor que representa esta entidade está disposto a conosco buscar a solução desse problema que já foi demonstrado aqui, que a irresponsabilidade e a velhacaria dos prefeitos atuais e antecessores, que têm deixado o nosso Criciúma Prev na situação que está, porque nós pagamos, e pagamos bastante. Então, nós queremos dizer que o servidor público é extremamente importante para as cidades e que não são os nossos salários que têm feito aí a dívida nos municípios, nos estados, no governo federal. E sim, muitas vezes, a falta de responsabilidade dos nossos políticos e dos nossos representantes. Então, queremos que as entidades parem apenas de falar que a gente ganha muito, parem de esfurgulhar sempre naquilo que é de nossa responsabilidade e na hora da rua, na hora da praça, na hora da luta, nós nos sentimos sozinhos para lutar por uma sociedade mais justa e igualitária, que a responsabilidade não só nossa, mas também do Observatório Social. Ok, muito obrigado. Com a palavra, Alairda Agostinho Goulart. A senhora tem 2 minutos. Boa noite da mesa, boa noite, meus colegas.
E eu gostaria de fazer a pergunta para o Pablo, que ele esclarecesse, fizesse um pouco mais de esclarecimento sobre qual a diferença de regime próprio de previdência com regime privado de previdência, para deixar um pouquinho mais claro. Muito obrigado. Com a palavra a senhora Márcia Mendes, por gentileza. Boa noite a todos e a todas. Eu tenho duas perguntas para o observatório. Eu fiquei com uma dúvida quando você coloca que a prefeitura não terá fundos para pagar os aposentados. Você está falando somente dos aposentados do Criciúma-Prev, você também está falando dos aposentados que a prefeitura tem, que são pagos pela prefeitura. Essa conta é só do Criciúma-Prev ou de ambos? E também eu gostaria de saber qual é a sugestão do observatório para a gente resolver esse problema. Qual é a sua sugestão? O que eles têm para dar para o Criciúma-Prev para que isso futuramente não aconteça? E a outra é uma constatação para vocês, vereadores. Como servidora pública, eu contribuo com 11% do meu salário durante o meu tempo de serviço e após a minha aposentadoria também eu continuo contribuindo. E eu gostaria de registrar que eu não aceito o gestor, senhor prefeito, destrua a minha aposentadoria. E cobro de vocês que cumpram o papel de fiscalização. Que não façam o que fazem no final do ano, aquela votação em cima do laço, e que nós temos que estar lá na Câmara batendo no vidro, gritando palavras que às vezes nos ofende vocês, e vocês votarem em projetos porque o prefeito quer. Esse é o nosso futuro. Vamos lá. Pablo, quer responder as perguntas? Então, me foram direcionadas duas perguntas. Uma, quem recorrer, né? Eu acho que a outra colega, ela mesma mencionou, foi Ministério Público, Tribunal de Contas. O Conselho do Criciúma-Prev tem tomado essas medidas, né? Tem entrado com ações, com medidas sem sucesso, tá? Agora, outra pergunta, explicando as diferenças dos regimes. Nós temos dois tipos de regime, regime público e regime privado. O regime público, nós temos o regime próprio dos servidores públicos, que é o caso aqui de Criciúma, que se aposenta em alguns casos com paridade, depois de 2004 se aposenta com a média dos últimos salários, que não tem o teto, que as perícias são realizadas dentro da prefeitura, no Criciúma-Prev. Esse é o RPPS. Agora, para quem é seletista, nós temos o INSS. Tá? No INSS, nós temos o regime de caixa. A preocupação do governo é só com o que arrecada e o que paga. Nós tivemos um déficit financeiro no ano de 2017 de mais de 200 bilhões com o INSS. Então, o que se arrecada é insuficiente perante as despesas. E, por terceiro, nós temos os regimes de previdência complementar, que podem ser públicos ou privados. Complementar, público, nós vamos alguma fundação aqui. É que eu sou de Porto Alegre, lá nós temos o Banrisul, que é um banco do Estado. A Caixa Econômica. Nós temos a fundação da Caixa Econômica, tá? O servidor recebe R$10 mil, o teto é 5.600, a complementação é de 4.400. E nós temos a previdência complementar privada, que qualquer pessoa, sendo servidor público, sendo no meu caso, que sou seletista, pode optar. Vai num banco, contribui com R$100 a R$200 por mês, ao final de 30 anos constitui uma reserva e dessa reserva se faz a sua aposentadoria. Acho que expliquei. Perfeito. Bom, eu fiquei devendo na primeira rodada de perguntas uma resposta sobre a administração. Não entendi muito bem, mas
uma administração sem viés político do Criciúma Prev. Tá? E o que eu queria dizer é que a posição do Observatório Social é a seguinte: nós somos defensor de primeira linha dos concursos para os funcionários públicos. Nós achamos que é muito melhor o funcionamento da prefeitura com funcionários concursados do que simplesmente contratados, comissionados, etc. Então, nós somos, posso te responder claramente, que nós somos absolutamente favoráveis a uma administração sem nenhum viés político. E nós achamos que a administração de funcionários concursados é melhor, exatamente porque ela pode ser absolutamente independente. E, como depoimento até do funcionamento do nosso observatório, eu posso dizer o seguinte, que as melhores soluções, as melhores indicações que nós vimos até hoje foram sugestões vindas dos próprios servidores, que nós reconhecemos, estão lá há muitos anos e sabem onde estão os problemas e quais são as melhores soluções. Então, aproveito para deixar essa posição nossa. Segundo, queria esclarecer que em nenhum momento nós estamos colocando culpa nos trabalhadores. Não, se em alguma manifestação nossa isso possa ter sido dito ou percebido por alguém, não, nós não queremos falar nada em culpa. A nossa primeira comentário aqui foi aquele, que essa conta aqui que nós estamos fazendo é uma operação de matemática, e na matemática não tem culpa, é o que entra e o que sai, e ou tem que aumentar o que entra, ou tem que diminuir o que sai para a conta fechar, senão não vai. Então não existe culpa nisso aí, não, pode existir culpa, desvios, essas coisas, mas não é o caso do plano atuarial, do desequilíbrio dele, né? Sobre a responsabilidade de ir na busca do 85 milhões aí das compensações já negociadas, eu confesso, como já manifestei, eu fui surpreendido com o novo número, né? O número que eu tinha aqui, eu até estava bastante satisfeito com ele. Ele foi de 42.800 em 2015, tinha baixado para 33 e depois para 34, ou seja, estava mais ou menos estável, né? Então, não era, dentro da minha preocupação, um valor muito importante dentro dos 267 milhões que tinha o fundo. Mas agora, se são 85, como é o novo número que apareceu, ele passa em cima de um patrimônio vai subir para 320, mais ou menos. 85 milhões já representa talvez algo como 30% do fundo, do patrimônio do fundo vinculado a negociações, né? Então, isso aí é evidente que nós não achamos conveniente que fique um valor muito importante, sempre dependendo da prefeitura, porque se isso aí essa prática continuar, vai ser como era antes do ano de 2002, quando não tinha o Instituto de Previdência. A prefeitura, no final do mês, vai pagar todos os aposentados e pronto. É o que vai acabar acontecendo se toda a contribuição da prefeitura não for repassada. Sobre a pergunta se vai ter recurso para pagar só os aposentados ou também os aposentados da prefeitura e do Criciúma Prev, na hora de faltar o recurso é uma vala comum, aí vai faltar recurso para tudo, tá? Basicamente, acho que foi isso que me foi perguntado. Com a palavra, só pela ordem, já para ficar ali do ladinho, ó, o Denis Correia Firmino, a Cátia Valéria,
a Patrícia Bonfante, a Gislene Marinho e o Júlio Kaminski. Por gentileza, já fica aquele do lado. Com a palavra, Denis Corrêa Firmino, que é professor efetivo. Boa noite a todos. Só procurando humanizar um pouco mais, né? Quando a gente fala de dinheiro, número que entra, número que sai, que são números, me desculpa, tá? Primeiro discordando, número não existe. Ele é uma invenção humana para representar algo. Neste caso, representar o tempo da vida que nós passamos lá na escola trabalhando, que ele é transformado em hora de trabalho e vira salário. Então, quando a gente fala de número, a gente está falando da vida de cada um aqui. Não é número vazio. Tá? Outra coisa, quando a gente foi colocado, até pela colega do sindicato, né, que a gente chamou o prefeito aqui de patrão. Me desculpa, ele é meu funcionário, funcionário de vocês. Criciúma não é um monte de prédio e uma avenida. Cada um que está aqui é Criciúma. Se nós sairmos daqui, Criciúma para. O prédio não se sustenta. O prefeito não vai levantar de manhã e manter a cidade sozinho, nem os vereadores. Então eu faço a minha pergunta, tá, para a Câmara de Vereadores. Qual é o papel da Câmara de Vereadores frente, tá, ao que está acontecendo, considerando o que eu falei aqui? Tá? Vamos ser mais humanos. Números, tá? Tempo de hora de serviço é a nossa vida. Com a palavra, Kátia Valéria Silveira. Boa noite a todos. Acho que deveria ficar registrado aqui a falta na mesa, na composição, do representante do governo e do Ministério Público, que eu acho que eram representantes que deveriam estar aqui até para nos ajudar nos encaminhamentos e a resolver as situações, né? E a minha pergunta é para o observatório. Eu queria saber, na opinião do observatório, o que vocês acham que poderiam estar contribuindo ou ajudando na vida financeira do Instituto? O que vocês acham que pode estar garantido a vida financeira do Instituto? Com a palavra, a dona Patrícia Bonfante. Futura presidente do Conselho Administrativo Criciúma Prev. Futura quase. Boa noite a todos e todas. Boa noite ao presidente da Câmara. Em nome dele, cumprimento as autoridades, vereador Zairo, que chamou essa audiência. E o objetivo maior, creio eu, era colocar as cartas na mesa e reduzir, pelo menos um pouco, a desinformação que rola na cidade a respeito do Instituto. Então, eu quero colocar aqui 3 cartas, pelo menos. A primeira, de que o município vai ter que arcar com essa situação mais cedo ou mais tarde. Se o prefeito de agora não pagar, o município de amanhã vai pagar e muito mais caro. A segunda, o Pablo demonstrou o quanto a gente está perdendo com esses atrasos, porque ao invés de nós estarmos investindo o dinheiro a juros, a gente está tendo que tirar do nosso caixa para cobrir o furo que o prefeito vai deixando mês a mês. A terceira carta, que eu acho que está posta, e hoje mais clara ainda, é o desinteresse, infelizmente, da Prefeitura em resolver a situação, pela ausência aqui. E aí, para finalizar o meu questionamento, vai para as instituições, tanto para a Câmara, que sendo um coletivo, cada um vai responder por si depois, mas temos o vereador Zairo aqui, e também para o observatório, porque sindicato e conselho já acompanham a questão.
se vocês vão se unir ao Conselho e aos servidores na luta para que esses atrasos acabem, porque essa é a nossa única alternativa como um primeiro passo para a solução. Então, a minha pergunta é essa, sim ou não, se vocês vêm conosco nessa luta. Com a palavra, a dona Gislene Marinho Costa. Boa noite a todos, especialmente ao Zairo aqui presente. Meu questionamento é para o Darcy. Darcy, a gente sabe que a Prefeitura recebe verbas do Fundeb, né, que vem direto, e não tem lógica por que não há o repasse ali para o Criciúmaprev das verbas do Fundeb, que são recolhidos, que vêm do governo federal para a Secretaria de Educação. Então, não tem lógica por que não repassa já para o Criciúmaprev também, já que o dinheiro está vindo. O segundo questionamento é, eu continuo pagando o Criciúmaprev, né? Nós trabalhamos 30 anos na Secretaria de Educação e a gente continua pagando o Criciúmaprev, até porque o nosso plano de cargos e salários, a gente sabe que está engavetado e até agora nada. Então, a gente não tem nenhuma garantia também das ascensões no plano de cargos e salário. Qual é o incentivo que vai ter para os futuros servidores públicos virem a trabalhar na Prefeitura, já que não tem garantia de aposentadoria? Quem é que vai fazer concurso se tu não tem nenhuma garantia que tu vai te aposentar? Tu contribui, mas tu não vai saber se daqui 20 ou 30 anos se tu vai se aposentar. E aí eu pergunto também para todos aqui, como é que a gente vai sobreviver no Criciúmaprev, se não tem novos funcionários? A minha última pergunta é para o Pablo. Tu falou ali dos imóveis. Que imóveis seriam esses? Qual é o valor e o prazo para esses imóveis virem para o Criciúmaprev? E aí eu peço para os nobres vereadores, está na hora de vocês fazerem o papel de vocês, que é fiscalizar. Com a palavra, vereador Júlio Kaminski. Boa noite mais uma vez. Só não me senti na obrigação de responder o questionamento por ter sido citado, eu gostaria de fazer 4 posicionamentos. Até anotei aqui para não me perder. Primeiro, na ocasião do parcelamento, o Conselho não se manifestou nem contra e nem a favor. Primeiro ponto. Segundo, a aprovação foi baseada numa resolução federal que permitiu o parcelamento até 200 vezes. Só para esclarecer para vocês, respondendo a questão. Terceiro, nós estamos, inclusive, cobrando mensalmente o pagamento do parcelamento. O Darcy é testemunha disso, porque nós estamos cobrando. Aliás, pedimos também que apresente para nós a diferença do prejuízo causado ao longo do tempo, que até agora não foi repassado. Porque isso também tem que ser pago. Não é só pagar o valor parcelado e não é só pagar o valor atual. Tem que pagar o prejuízo causado. O Darcy é testemunha porque eu tenho cobrado muito isso dele. E ficou claro também, naquela ocasião do parcelamento, que nós, da Câmara de Vereadores, não admitiríamos novos parcelamentos por conta do excesso de parcelamento ao longo do tempo que nunca foi pago. Então, está havendo essa preocupação e eu gostaria de deixar isso muito registrado para que não houvesse dúvida em relação ao que nós estamos efetivamente fazendo. Obrigado, vereador, pela oportunidade. Vamos às respostas, então, pela ordem. Pablo. Quanto aos imóveis, a gente está tratando isso dentro do Conselho e junto com a diretoria, ainda não tem nada definido, tá? A gente está recém começando as tratativas, já foi levado, acredito que para a Prefeitura, está começando a discussão, tá? Não tem nada definido qual é o imóvel, qual é o valor, qual é o prazo, não tem... ainda não tem prazo e é uma discussão que está começando agora, tá? Só para deixar vocês a par disso. Quem mais foi citado nas perguntas? Só contribuindo com o que o Pablo coloca, isso é como a gente começa a pensar na saúde financeira do Instituto e não vê horizonte, né?
nenhum, porque o governo não tem interesse nenhum de que se resolva, até porque até agora ele não foi responsabilizado por isso. A primeira vez que um prefeito tivesse feito, ele tivesse perdido o mandato, que é a única coisa que os preocupa, nenhum outro tinha feito, né? Mas se apropriou inclusive do dinheiro do trabalhador e botou em parcelamento, e infelizmente a nossa justiça está cega, né? E na questão ali dos imóveis, a gente não tem noção do que é, né? E a gente também, eu acho que enquanto conselho, enquanto servidor, não vamos querer ter um imóvel que cause mais despesa para o Instituto. Então é uma coisa muito a ser pensada, analisada, e que não é só o conselho que define, né? Isso tem que ser uma decisão conjunta, com muitas cabeças pensando. Obrigado. Tá ligado. Respondendo as duas perguntas que a Gisele Marinho, a Gislaine me questionou, Cagi, né? Hoje, realmente, o repasse do Fundeb, o Fundeb é de conhecimento, eu acho, de praticamente todos aqui, que é uma verba carimbada que se chama, ou seja, ela é reservada exclusivamente para o uso da educação. Certo? Isso é uma verdade nua e crua. O Fundeb, por que não repassa? Olha, me desculpe, não sou a pessoa indicada para essa resposta, porque não é a minha área, a área econômico-financeira do município. Mas não vou me privar aqui de que, do meu conhecimento em todo o meu período, que estou hoje, que são 38 anos de prefeitura, o Fundeb, há muito, é verba exclusiva, certo? Existe o limite que o Ministério diz que é aplicado em folha, que gira em torno de 80%, o demais, o restante seria em outras aplicações na educação. Como que se mede o Fundeb? Fundeb é medido pelo número de alunos e outros elementos, certo, que eu não posso colocar com muita propriedade. E por que não repassa? Olha, esse questionamento, volto a dizer que não seria eu indicado. Plano de cargos, que foi outra pergunta. Existe um plano de cargos no município, só que o primeiro plano de cargos nosso foi a Lei Complementar 007 de 94, e o plano de cargos seguinte foi, não, a 006 e o plano de cargos 007. A última foi em 99, certo? Que as leis 012, 13 e 14, lei complementares, certo? Olha que por esse tempo que se passou, é verdade que está quase que completamente fora de nossa realidade. Tem que ser revisto de uma forma consciente, serena, por todos nós e governo. Há essa necessidade, sim. Digo que se pensa nisso, na negociação coletiva, está se tratando de algumas questões, alguns desníveis que deverão ser agora reformulados. E a garantia, como ela me perguntou, de ter essa adaptação do plano de cargos, eu acho que é a mobilização e a consciência de cada um de nós. Bom, respondendo o que pode, ou se nós temos alguma sugestão que possa garantir a vida do Instituto. Eu queria, assim, sem nenhuma paixão, sem nenhum outro interesse, só dizer o seguinte:
A situação do Criciúma Prev não é uma exceção, tá? Ele não é o único instituto que está assim, e mais, não é só no Brasil que isto aí está acontecendo, tá? Ainda acho que anteontem eu vi na televisão um estudo do Banco Mundial que teria dito que os institutos de previdência no mundo hoje estão apontando algo ao redor de 300 trilhões de dólares de déficit atuarial. Ou seja, nós somos aqui menos do que uma poeirinha no meio disso. E por quê? Ou uma das razões, e talvez a principal delas, seja o seguinte: todos os anos, ou quase todos os anos, nós temos uma boa notícia e ficamos muito contentes quando o IBGE diz assim: olha, a idade média do brasileiro, que era de 72 anos, agora passou para 73, para 74, para 78. Afinal, a idade média de toda a população, e não só a população que está envolvida no Criciúma Prev, toda a população, a idade média está subindo. Como o Pablo já falou, no estudo atuarial, ele calcula até o dia da aposentadoria e depois o Instituto tem que conseguir pagar a aposentadoria durante aquele período. Se a pessoa vive mais, evidentemente que o tempo de cobertura vai ter que ser maior. Como o Instituto começou numa circunstância em que não se previa essa idade, ele foi estudado como um aporte de recursos que inicialmente poderia atender. Mas, com o passar dos anos, e eventualmente em função de outros eventos que também possam acontecer, como a previsão inicial de licenciados por doença, podia não ser tanto quanto está sendo na realidade agora, e no cálculo dele é obrigado a colocar. Então, são todos fatores que fazem esse desequilíbrio acontecer. O que eu sugeriria que fosse feito? Assim, de cabeça, nenhum de nós vai encontrar uma solução, e provavelmente nós não vamos ter uma solução única. Mas, no momento que nós podemos colocar uma base que o atuário já possui, de todos os dados, e ele simule situações distintas, naturalmente, sempre botando em dia as contas da prefeitura. Isso aí não tem discussão nenhuma, tá? Mas no instante que ele pode propor ou alternativas, olha, se fizer isso, se a pessoa que está trabalhando trabalhar mais um ano, contribuir com mais um ano, ou sei lá, tudo que se viu aí, na Isara era 11, passou para 14. Não, são todos. Todas. Eu não estou fazendo uma proposta aqui, eu estou falando em simulações que possam ser feitas, né? Que de alguma maneira possam equacionar o assunto. Então, respondendo objetivamente a questão, eu faria cálculo de alternativas sempre com base na situação atuarial. Em relação a ser parceiro na busca de solução para os atrasos, evidente que nós somos parceiros para isso aí daí. Nós temos mais uma inscrição. Eu convido o vereador Tita Belloli para usar a palavra 2 minutos, por gentileza. Aqui no púlpito. Em seguida, nós vamos fazer algumas considerações aqui na mesa e dar os encaminhamentos finais. Por enquanto, a mesa recebeu os seguintes encaminhamentos: Juscelia, o Dori, o Pablo, em conversas informais e das sugestões. Que haja uma reunião entre as partes para a conciliação de valores, para dizimar as últimas dúvidas, já que houve troca de informações aqui. Então, nós temos que reunir as partes para a conciliação dos valores. Segundo,
que uma proposição dessa audiência seja a reunião entre as partes para construir uma solução justa. Obrigatoriamente tem que estar a Prefeitura, obrigatoriamente tem que estar o Ministério Público e mais algumas entidades. Terceiro, pela falta, o encaminhamento de cópia desta audiência ao Ministério Público, isso vai ser imediato, e à Prefeitura Municipal. Uma solicitação extra aqui foi solicitar ao Executivo a emissão de guia único, GPS. Também uma questão muito discutível, e aí o sindicato tem uma posição diferente, já vamos deixar bem claro, que as alterações de carreira também sejam discutidas pelo Instituto, porque tudo isso tem avaliação atuarial e posterior subsídio para os vereadores poderem votar. Aliás, de novo, queria saudar a presença de todos os meus colegas aqui, o Júlio Kaminski, o pastor Jair Alexandre, a vereadora Camila, o vereador Tita, que vai usar a palavra, o vereador Miri, o vereador Paulo Ferrarese, o vereador Júlio Colombo, o vereador Ademir Honorato, a vereadora Giovana Zanetti, o vereador Aldinei Potelec e o Júlio Kaminski. Esqueci de alguém? E o doutor Alisson, porque chegou no final. Então, vereador Tita, o senhor tem 2 minutos, fique bem à vontade. Tá bom. Boa noite a todos e a todas. Saudação especial à mesa, em especial ao nosso ex-vereador doutor Melo, que fazia tempo que eu não tinha visto mais o doutor Melo, uma pessoa que fez um trabalho brilhante na Câmara de Vereadores, e parabéns. Bom, primeiramente eu vejo aqui a preocupação do Criciúma Prev, até porque sou cobrado dentro da minha casa, que a minha esposa também é funcionária pública municipal, e ela tem essa preocupação, só que eu vejo que existem cobranças separadas. A Câmara cobra, o Observatório Social cobra. Por que não, então, como encaminhamento, o vereador Zairo, presidente dessa audiência pública, por que não se formar uma comissão aqui hoje para cuidar exatamente desse assunto? Com uma cadeira a Câmara de Vereadores, com uma cadeira o Observatório Social, com uma cadeira o sindicato, com uma cadeira o Conselho, com uma cadeira a Forcri, por que não? Com uma cadeira convidar o Ministério Público, para a gente poder estar discutindo e uma cobrança mais efetiva. Por que eu falo isso? Porque eu e o nosso presidente do Observatório Social e o vereador Paulo Ferrarese, nós temos parte da comissão do Conselho do Hospital São José. E quando não tinha o Conselho, as coisas lá eram difíceis. Para a cobrança, do governo do Estado disse que devia, o hospital, aliás, o hospital disse que devia, o Estado disse que não devia, e era uma confusão total. Certo, presidente? A partir do momento que foi criado esse conselho, houve um respeito mútuo de todas as partes, sim do hospital, sim do governo do Estado, e as coisas funcionaram. Hoje, conseguimos um avanço da questão de cobranças. Eu só estou citando para dar um exemplo. Então, eu acho que é importante, de repente, senhor presidente, da audiência, criar uma comissão para cuidar desse assunto. Perfeito. Com a palavra para considerações finais da mesa, a senhora Dori. Senhora Dori, perceberam? Ô, senhorita? Senhora? Senhora, tá. Aquele abençoado fez um bem casando comigo há 37 anos. Brincadeira à parte. Eu gostaria de fazer um encaminhamento, solicitar ao presidente, que seria o quê? Que a Câmara, e aí por meio de Vossa Senhoria, criasse uma lei de controle e fiscalização das contribuições repassadas ao Instituto e que isso fosse trimestral. Por quê? Se isso tiver em lei, o Instituto, o Criciúma Prev, por meio dos seus trabalhadores, enviarão trimestralmente para a Câmara um relatório dizendo se está sendo pago em dia, o que é que está sendo pago, se é parcelamento, se é a parte patronal ou somente a parte dos trabalhadores. Aí a Câmara teria, de fato, instrumentos para, juntamente com a entidade, fazer uma fiscalização, né? E um compromisso maior, né? Buscando aquilo ali dizer que o prefeito, sabe por que ele paga o parcelamento e não paga a contribuição patronal? É porque em um dos itens lá do parcelamento diz o seguinte:
Se em 3 meses consecutivos a prefeitura não fizer o repasse em dia dos valores a título de parcelamento, o próprio banco faz a retenção do FPM. Aí o que é que ele faz? Ele deixa atrasar 1, 2, no terceiro bota tudo em dia. E não paga a parte que é de sua responsabilidade, que é a parte patronal. Eu gostaria de fazer uma outra consideração, que foi falado aqui em aposentadoria complementar. A aposentadoria complementar, ela é um complemento para quem recebe acima do teto, e ela ainda é privada. Há o projeto na reforma da Previdência, e por isso está todo mundo assim querendo, principalmente os empresários, né, que se faça a reforma da Previdência, porque ali vai ter um dispositivo da criação da aposentadoria complementar. E a própria lei diz que, em 2 anos após a aprovação, os municípios e estados são obrigados a criar essa aposentadoria complementar. Então, assim, ó, querendo ou não, depende lá de cima. Queria dizer, com todo respeito, eu agradeço, e eu sei que o Sinésio foi colocado numa sinuca hoje, né? Foi colocado numa saia justa. Que bom! Esse é o nosso papel mesmo. Cobra de nós, nós cobramos deles. Dizer que não basta alterar plano de carreira. Porque a intenção, quando se fala é alterar plano de carreira, é baixar rendimento. Só que os aposentados continuam recebendo a mesma coisa, gente. Os pensionistas também. Já tem lei própria para isso. Então, de nada adianta tirar direitos, ou minimizar, ou mitigar, ou a palavra que queiram se usar. Retirada de direito de estatuto, de nada vai contribuir com o Instituto de Previdência. De nada. Conclui. Para concluir, eu gostaria de agradecer essa oportunidade. Que bom, vereador Zairo, que a gente teve esse espaço e que tenhamos outros. Mas não para discutir. E não mais para conversar, para botar a mão na massa e realmente prover resultados. Obrigada, colegas, por estarem aqui conosco. Obrigada à mesa. E obrigada ao Reginaldo. É o último dia de presidente do Instituto que a nossa colega Patrícia está assumindo. Obrigada e boa noite. Bem-vindo, Patrícia. Como encaminhamento também a criação de uma comissão de avaliação de imóveis a serem oferecidos ao Instituto. Algum membro da mesa tem mais alguma questão de encaminhamento que não foi colocada pela mesa? Questão de encaminhamento. Eu só gostaria de reforçar, que eu acho que é de comum acordo pelas falas que eu ouvi, que deixar como encaminhamento que o município realize os concursos públicos e que chame os concursados. Porque o município realiza concurso, mas a gente tem que ir para a justiça para que ele chame os concursados. E essa é uma forma de sanear o fundo, porque não adianta, se não entrar novas pessoas, como que a contribuição vai se manter. E, encerrando, já tenho encaminhamento, mas só para deixar registrado, que na lei da criação do Criciúma Prev, tem lá no artigo 80 e 81, o Poder Executivo deverá encaminhar à Câmara Municipal anualmente projeto de lei municipal disciplinando o plano de custeio do regime na forma do inciso 1º do artigo 42, do artigo 57 dessa lei complementar. E o 81 diz o seguinte: o Poder Executivo deverá encaminhar mensalmente à Câmara de Vereadores relatório discriminado e atualizado de toda a receita à vida das contribuições recolhidas, como forma de proporcionar ao Poder Legislativo o acompanhamento, a fiscalização de arrecadação e dos recolhimentos de qualquer natureza devida à autarquia. Então, a lei está aqui. Então, eu acho que é cobrarmos. Agradeço mais uma vez ao vereador Jairo, a todos os vereadores presentes, ao pessoal da mesa, ao Pablo, que se dispôs a estar com a gente aí 2 dias nesse debate, que não foi muito fácil, e a todos que vieram aqui, porque essa, na convocação que a gente fez, é a nossa vida.
Então, como eu disse na mensagem, não adianta a gente ficar ouvindo o que os outros dizem. Vamos nos inteirar do que é nosso para debatermos aqui e discutirmos juntos. Muito obrigado. E Patrícia, depois da audiência, está contigo. Bom, nós temos uma questão regimental, já foi alertado, e vamos segui-la. Eu gostaria, em nome da Câmara de Vereadores, do nosso presidente Júlio Colombo aqui presente, agradecer a sua presença e dos demais vereadores, do Sinésio, de cada membro que contribuiu, a Dori, o Pablo, enfim, todos. Agradecer a cada um dos senhores e as senhoras para este pontapé inicial. Eu acho que a Câmara de Vereadores, foi perguntado o que ela está fazendo, esta reunião é um ato da Câmara de Vereadores. Então, nós não podemos deixar passar os 4 anos de nossa legislatura sem tomar nenhuma atitude. É o que nós pretendemos fazer. Então, eu informo de novo que essa audiência não precisa anotar nenhum dado, ela está disponível no Facebook e em CD mediante a solicitação à Câmara Municipal. Os encaminhamentos já estão encerrados, foram todos comentados. Eu novamente agradeço a presença de cada uma das senhoras e vamos em frente. Boa noite a todos.